Um aspecto importante aqui, o primeiro passo, eu diria, para você se enquadrar na lei de responsabilidade fiscal é o planejamento, né? Então, você tem que fazer o PPA, a LDO e a LOA adequados ao cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E tem que cuidar de cumprir as regras e os limites. Então, isso tem que ser visto em conjunto. Então, por exemplo, se o ente está cumprindo uma trajetória de ajuste da dívida consolidada líquida, porque ele excedeu esse limite e ele tem que reduzir, isso tem que ser considerado nas peças orçamentárias, tem que considerar nas metas de dívida, consequentemente nos resultados primário e nominal. Se ele precisa ajustar as despesas com o pessoal, porque ele está com excesso de pessoal, então são acionados mecanismos para ele se adequar, o orçamento tem que refletir esse ajuste também, tá? Então, essas coisas têm que ser vistas assim em conjunto, né? Uma coisa interessante é que depois de estabelecer metas e limites e tal, a lei tem sempre mecanismos de compensação e de correção de desvios, né? Então, a pergunta nossa é: tudo bem, você descumpriu o limite de dívida. Então, a lei vai prever um prazo para você se adequar, vai dizer o que você tem que fazer para se adequar, e aí as sanções que vão acontecer se você não se adequar, ou seja, se você não adotar as medidas para a recondução à situação ideal. Então, as restrições e as sanções da LRF, elas surgem normalmente por quê? Por uma omissão do gestor público, né? Ele tinha medidas para adotar, prazos, trajetórias, e você mostra que ele não planejou, que ele não fez o que tinha que fazer, que ele não cumpriu o prazo, que ele não estava nem aí, não adequou, e por isso o limite não voltou ao valor que deveria, né? Aquela variável não voltou ao valor que deveria. Então, aí você aciona, então, as sanções, né? Então, não é porque você, digamos assim, eu descumpri um limite pessoal, então vou ser sancionado. Não. Você descumpriu, então você vai ter tempo para recondução, você vai ter um prazo para essa recondução. Durante a recondução, existem algumas medidas que vão ter que ser observadas, tem algumas coisas que você vai ter que fazer, e aí lá na frente a gente conversa de novo, porque aí se você não tiver feito o dever de casa, aí sim vai vir a sanção. Então, esse mecanismo, eu quero chamar atenção para ele, porque ele é um mecanismo inteligente de condução à situação ideal. É distinto, por exemplo, do teto de gastos que foi estabelecido. Na 156, que foi uma das grandes mudanças que a gente teve da LRF, permitindo o refinanciamento das dívidas dos estados, se introduziu o teto de gastos pela primeira vez, né? O teto de gastos da União surgiu muito depois na Constituição, mas a primeira vez que se falou do teto de gastos foi na 156, né? E lá o que se fazia? Se dizia assim, olha, eu vou pegar a despesa primária corrente de determinado exercício e eu não posso aumentar mais que o IPCA, né? No exercício seguinte. Então, eu tenho um congelamento, digamos assim, porque eu não posso ter aumentos além da inflação. Tá. 2 problemas de cara, né? No mínimo 2. Primeiro, o desenho da regra, né? Eu tenho na Constituição Federal limites mínimos de gasto com educação e saúde.
E esse gasto com educação e saúde, que é exigido da União, dos estados e dos municípios, ele é um percentual de 12% e 25% da receita de impostos e transferências, né? Então, aí eu tenho um problema. Por quê? As minhas receitas de impostos e transferências, elas aumentam porque eu tive inflação e porque tive crescimento econômico. Consequentemente, quando essas receitas aumentarem porque a economia cresceu, eu vou ter que gastar mais com educação e saúde. E o teto de gastos da Lei Complementar 156 não permitia isso. Então, uma das razões pelas quais boa parte dos estados da federação não cumpriu o teto de gastos é que a própria regra estava mal desenhada. Tá? Além disso, vamos identificar o problema. Eu posso congelar determinadas despesas para que elas não subam mais do que a inflação? Vejam bem, nas despesas do pessoal, eu tenho crescimento vegetativo. Existem promoções e progressões que são concedidas automaticamente, que se tornam direito adquirido e vão sendo concedidas, tá? Isso independe de eu ter receita, inclusive. E independe do que foi a inflação. Então, eu tenho despesas que são obrigatórias e que crescem e que têm uma lógica independente do IPCA. Então, quando eu travo o teto de gastos pelo IPCA, eu não consigo cumprir o teto, né? Então, isso vem da própria lógica, do próprio desenho da regra fiscal, que é ruim, né? Além disso, eu não tenho mecanismo de compensação do teto de gastos. Então, diferentemente dos mecanismos de compensação que existem na LRF, ali eu tenho um problema, porque quando eu descumpro o teto de gastos, eu sou sancionada com uma multa, que é diretamente sancionada com a multa, que é a multa decorrente de eu considerar que não houve refinanciamento da dívida do Estado, por exemplo. No Estado de Goiás, eu digo para vocês que essa multa é de 1 bilhão, tá? Dessa magnitude. Então, o que acontece? O Estado está quebrado. As despesas têm uma lógica própria de crescimento. Ele refinanciou suas dívidas, mas continua numa situação difícil. Daí eu vou e estabeleço um teto de gastos, que não pode ser cumprido, né? Porque se eu cumprir o teto de gastos, eu não consigo cumprir outras leis que existem, ou a própria Constituição Federal. Aí eu não cumpro e sou sancionada com 1 bilhão de multa. O Estado não tem 1 bilhão para pagar. Então, isso, na maior parte dos estados, se revelou ser um mecanismo insustentável, é uma sanção impossível de ser aplicada. Tanto é assim que o governo federal fez um esforço muito grande agora para modificar a lei de responsabilidade fiscal e, por meio da lei complementar 178, deu a opção de ou refinanciar essa multa, ou repactuar teto de gastos em novas bases por 3 exercícios, enfim. Mesmo assim, é preciso que se observe que sempre que eu tenho uma regra fiscal,
é importantíssimo ter mecanismos de compensação e correção de desvios. Nunca desenhar uma regra fiscal aplicando diretamente a sanção, porque dá errado, tá? E por saber disso, e inclusive que nós tínhamos essa experiência já da Lei Camata, nós fizemos o seguinte: a meta fiscal é uma regra. O que acontece se há uma indicação de que eu não vou cumprir a meta fiscal? Eu tenho que fazer a limitação de empenho e movimentação financeira, o contingenciamento. Então, eu vou lá e, na execução, eu estabeleço um limite, eu controlo as despesas, contingencio as despesas para que elas não possam ser causa de descumprimento de meta fiscal. Despesa com pessoal. O que acontece se eu não cumprir o limite da despesa pessoal? A lei dá prazo. E diz, inclusive, que quando ultrapassa o prudencial, determinadas ações ficam suspensas. E depois que ultrapassa o limite máximo, eu tenho que adotar algumas medidas em determinado prazo. Na dívida consolidada líquida, a mesma coisa. A resolução do Senado, né, estabeleceu trajetória de ajustes de 15 anos para descumprimento do valor verificado em 2001. Então, assim, a lei entrou em vigor em 2000, e aquilo que tivesse descumprindo em 2001, né, você fazia uma trajetória de 15 anos e ia cumprindo a razão de 1/15 ao ano. Essa é uma regra transitória. A regra permanente é que se eu estava ajustada em 2001 e eu me desajustar depois, eu tenho 3 quadrimestres para reconduzir a situação ideal. E como é que eu vou reconduzir? Eu vou também fazer limitação de empenho e movimentação financeira, entre outras coisas. Eu vou ter que segurar as despesas para poder ter dinheiro para pagar a dívida, né? E poder reduzir esse limite que está excedido, ok? Então, se tudo mais não funcionar, se o planejamento não der certo, se as medidas de correção de desvio não derem certo, por fim, eu aplico as sanções. Agora, para aplicar tudo isso, eu preciso ter informação. E quem vai me dar essa informação? Os relatórios e demonstrativos. Então, por isso, ter a informação correta nos relatórios demonstrativos é essencial para garantir o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal. E daí eu tenho tanto o controle social, que é o controle exercido pelo órgão interno, né, a controladoria, como externo, exercido pelos legislativos com apoio dos tribunais de contas, e tenho também o controle social, né? Tenho as restrições, então, que podem ser tanto restrições institucionais, né? Ou seja, eu vou ter efeitos suspensivos. Então, digamos assim, enquanto você não adotar tal medida, ficam suspensas as suas transferências voluntárias. É um efeito suspensivo. No momento em que você adotar, ela volta a ser restabelecida. Você está gostando desse episódio? Então fica conosco e assiste o próximo bloco. Aproveita, assina o nosso canal, aciona o sininho e você será notificado de todos os outros episódios.